Luiz Alberto Soares é do Grêmio, é nosso, fechou tudo certo. Soares já assinou com o tricolor, já foi anunciado oficialmente pelo Grêmio e vai defender nossas cores pelos próximos 2 anos aqui em Porto Alegre. Na real, eu não tô em Porto Alegre, né? Mas aqui em Porto Alegre é modo de falar, né? Aqui na casa do Grêmio, do tricolor gaúcho. Que baita notícia, né? Aos 45 do segundo tempo de 2022, um ano que, agora só abrindo um parênteses, né? Para mim foi muito especial. Virei conselheiro do Grêmio. Meu filho nasceu, né? Nem se fala, né? Uma notícia dessas. E como se não bastasse, na finaleira do ano a gente ainda recebe oficialmente a notícia de que Soares acertou com o tricolor. Grande notícia, assim, né? Até meio surpreendente. Deixa eu ver se eu consigo acender uma luzinha extra aqui, né? Pra clarear as ideias. Não vai dar, mas enfim, não altera nada também, né? Vamos ver aqui, vamos ver. Não altera absolutamente nada. Mas tô aqui na praia de improviso, como eu falei, né? Que eu não ia conseguir gravar vídeo pelos próximos dias no canal. Mas obviamente, em se tratando de Luizito Soares, tem que se abrir uma exceção muito, muito especial. Que eu vou falar dessa contratação? Acho que tem coisas muito, muito importantes a serem ditas, que obviamente eu não disse antes, embora eu tenha tocado no assunto Soares algumas vezes aqui nos últimos vídeos, né? Tem coisas que eu deixei para dizer depois que se tornasse oficial, e é o caso agora, né? Eu acho que eu vou começar pela questão que eu acho mais importante, assim, da chegada do Soares no Grêmio. Tem várias questões, tá? Tem várias, eu não vou abordar todas aqui nesse vídeo, talvez, mas eu vou dizer a que eu acho mais importante. Tá balançando. Eu acho eu liguei o carro para ligar o ar-condicionado, acho que tá balançando um pouco o vídeo, mas enfim, né, todo mundo vai entender, é no improviso mesmo. Eu acho que a chegada de Soares no Grêmio representa um atalho que o tricolor pegou para voltar a ser um time competitivo, né, e grande, como sempre foi o seu tamanho, porque a gente sabe que o Grêmio sempre foi grande, sempre será grande, mas a gente também sabe que os clubes passam por momentos, né? Por momentos assim que tá por baixo, tá por cima, né? Sempre tem um ano assim que a gente aponta 2, 3 clubes no cenário nacional que são ali os principais do momento. Agora talvez a gente cite Flamengo, Atlético Mineiro ainda, talvez, né? Esse ano é um ano D pra gente entender se o Galo ainda tá nesse bolo. Mas é o Flamengo, talvez o Atlético, com certeza o Palmeiras, talvez o Inter até, porque não, né? Vamos observar o ano deles aí. E todos esses times que eu já citei, o Flamengo teve anos agora não muito distantes que brigava para não cair. O Flamengo brigava para não cair. O Galo ficou num ostracismo sem ganhar nem para o ímpar por 40 anos quase. O Palmeiras também já caiu para a segunda divisão, voltou e tal. Então acontece com todo mundo, né? Esses ciclos acontecem. Só que muitas vezes o clube volta de um ciclo de desgaste aos poucos, tateando, né? E isso é uma coisa muito maior do que simplesmente dizer estou jogando a Série A, estou jogando a Série B, estou disputando o título, não estou. É uma questão institucional que gruda no clube, que pega no torcedor, né? O sentimento do torcedor, às vezes a gente muitas vezes se sentiu mais por baixo do Inter, né? Aqui para falar da rivalidade local, que é bem importante para nós, né? O Grêmio cai ali em 2004, joga a Série B em 2005, até sobe daquela forma épica, mas daí em 2005 o Inter já estava montando um time muito bom. Em 2006 acaba sendo campeão da América, do mundo, né? E ali a gente ainda tá assim, né? Cada Grenal a gente era o patinho feio, né? Ganhava alguns, é claro, mas assim, sabe? A gente tinha aquela sensação de o Inter tá por cima, e não era uma sensação apenas, era um fato, né? E não só o Inter, a gente ia pegar o Corinthians, às vezes
com medo de tomar goleada, a gente ia pegar não sei quem, que estava bem no outro ano lá, e isso às vezes demora um pouco. Às vezes demora por motivos práticos, né? Porque às vezes tu tinha um time de Série B, até tu ir reciclando e transformando esse time em algo mais competitivo, talvez demore 1, 2 anos, 3, dependendo da competência do clube. E também por motivos mais subjetivos, que é esse sentimento do torcedor, né? Às vezes o torcedor tá com a moral lá embaixo, com a autoestima machucadíssima, né? E às vezes assim, e cara, tinha tudo para ser um ano em que o Grêmio ia chegar pisando em ovos, que o Grêmio ia chegar com a cabisbaixo, o torcedor pelo menos ia chegar cabisbaixo, receoso, até mesmo com medo em alguns momentos. E, como eu já falei em outro vídeo também, não é só o gremista, né? É o adversário do Grêmio, é a imprensa, é os jogadores que o Grêmio está querendo contratar, é os jogadores que o Grêmio vai enfrentar, é tudo, é tudo. É os jogadores que já estão no elenco do Grêmio. Todo mundo, depois de chegar um Luis Soares no seu clube, né? Uma marca mundial, um nome de... um renome, né? De patamares singulares assim na história do futebol mundial. Depois que esse cara veste a tua camisa, todo mundo olha pro Grêmio diferente. Vamos lá, vamos supor que a gente tivesse naquela semana ali que o Kahneman estava negociando para renovar, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Não teve grandes dificuldades, o gringo realmente estava interessado em ficar no Grêmio, mas vamos supor que tivesse sido um pouco mais difícil. E aí 2 dias antes o Soares anuncia que vai jogar no Grêmio. Vocês acham que isso não incentivaria um pouco o Kahneman a facilitar um pouco o negócio e querer ficar no Grêmio? Vocês acham que agora os próximos contratados, se tiver dúvida entre Grêmio e não sei quem, o fator Soares não pesa um pouco? Vocês acham que quando o Grêmio entrar em campo para enfrentar um adversário isso não pesa um pouco? Vocês acham que a arena não vai pesar um pouco, ter mais ou menos torcedores? Tudo vai pesar. O Grêmio vai ter mais sócio, o Grêmio vai ter mais gente no estádio, os adversários vão olhar diferente, o nosso time atual vai olhar diferente. Como eu falei também naquele outro vídeo, a nossa diretoria vai olhar diferente. Talvez a diretoria estivesse pensando em fazer um time nota 6, 7, para não cair, para daqui a pouco beliscar uma vaga na Sul-Americana, ou até vá lá na Libertadores, se tudo correr muito bem. Agora a direção provavelmente já pensa em, não, é Libertadores, cara, né? Daqui a pouco um jogador um pouco mais caro, que a diretoria ia deixar passar, porque não precisa, né? Para não cair, já tá bom o nosso time. Daqui a pouco ela entra num pequeno leilãozinho com o Atlético Paranaense e pega o cara, sabe? Então daqui a pouco ela monta um time um pouquinho acima do que ela estava pensando lá atrás, né? Porque o Soares já falou em premiação da Libertadores 2024. Se o Grêmio ganhar a Libertadores 2024, ele quis saber quanto seria a premiação pro grupo, pro elenco inteiro. Isso muda paradigmas. Isso muda paradigmas, isso é histórico. Isso assim, ó, se a gente falar em um nível macro, isso, a chegada de Soares é histórica para o Grêmio. Ela é histórica no sentido de que é um dos maiores centroavantes da história do futebol mundial vestindo a camisa do Grêmio. Então não precisa explicar muito, né, por que é histórico e por que daqui a 50 anos vai ter gente falando que o Soares jogou no Grêmio. Vai ser daqui a 100 anos vai ter gente falando de um cara chamado Luis Soares, o maior artilheiro da história do Uruguai, o segundo ou terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, né? Vai ter gente falando que esse cara jogou no Grêmio. Mas se a gente analisar micro, tem esse aspecto que eu tô falando agora, que é o aspecto do momento do Grêmio, de uma autoestima machucada, de 2 anos ruins, em que uma reconstrução se anunciava e a gente não sabia se ia ser bem sucedida, se não ia. Aliás, até certo ponto a gente não sabe ainda, mas a gente não sabia a velocidade com a qual esse processo ia tentar caminhar. E agora a gente já nota que muitos desses aspectos que eu citei aqui vão caminhar muito rapidamente. Muito rapidamente, porque Luis Soares no teu time, tu pega um atalho, tu corta um caminho, tu dá um salto, né, que pulam 5 degraus ao mesmo tempo. A nossa autoestima está elevada, a nossa empolgação tá calibrada, a nossa energia tá ativada ali, então mudou tudo, gente, mudou tudo. E aí eu falei que tinha vários aspectos para falar, né, não vou conseguir abordar todos, mas aí só entrando aqui pro aspecto mais prático de dentro de campo, o aspecto mais prático é que eu acredito num Soares
contribuindo demais, no Suárez contribuindo demais. Eu não acredito, sinceramente, num cara que acabou pro futebol e que veio aqui passear na América do Sul, né? Até porque se fosse para fazer isso, ele ficava lá no Nacional, que é o time dele lá, o time que revelou o Luisito, na cidade dele, com a família dele e tal. Não, não, não. Ele ainda quer conquistar coisa grande. Libertadores, por exemplo, ele ainda quer conhecer o futebol brasileiro, que é uma coisa que ele tinha muita curiosidade, né, de jogar o futebol brasileiro aqui, viver o futebol brasileiro, né? Ele poderia ganhar muito mais dinheiro no México, o dobro, talvez quase o triplo do Grêmio. Ele poderia ganhar dinheiro na Arábia Saudita, de onde ele teve proposta também. Ele poderia ainda, até num cenário menos badalado da Europa, ele teria proposta ainda. Mas assim, cara, não. Ele tá focado aqui porque ele ainda acredita que tem coisas legais para ele viver e conquistar aqui. Então é essa a cabeça dele, e fisicamente ele tá entregando ainda. Lembremos, ele é 1 ano e meio, se eu não me engano. Agora eu tenho que lembrar o mês. Ele faz aniversário em janeiro. O Diego Souza eu acho que é mais pro final, setembro, alguma coisa assim. Não lembro, tá? Mas eu acho que o Diego Souza é mais pro final do ano, porque eu sei que o Diego Souza é 8'7", 8'5", minha idade. E o Suárez é 8'7", ou seja, né, são 2 anos, mas dependendo do mês ali, eu acho que eles têm 1 ano e meio de diferença, né? E a gente vê que o Diego Souza ainda consegue, né, dar um caldo ali em algumas circunstâncias bem específicas. É claro que a questão física nele já pega bastante, mas acho que o Suárez tem outro biotipo, o Suárez tem outros cuidados até mesmo na carreira ali. É um cara muito disciplinado, muito, né, muito preparado fisicamente também. Jogou em clubes de alto rendimento ali, físico e como é que se diz assim, lá na Europa é outra, me esqueci a palavra, sabe, outra intensidade do futebol, né? Isso também exige um preparo físico um pouco diferente. Então o Suárez vem disso, o Suárez tem isso ainda para mostrar, e eu acho que ele vai render bastante. Aí o Diego Souza vira o que a gente sempre quis que ele fosse nesses últimos anos já, um reserva de luxo, né? Talvez assim, para jogar alguns minutos ele ainda renda até mais do que vinha rendendo. No mundo ideal mesmo, teria outro centroavante na frente do Diego Souza, e o Diego ali como uma opção de elenco interessante para contextos pontuais. Mas a verdade é que o Suárez tem tudo para contribuir. Lá no Nacional ele foi bem, né? Ele fez 16 jogos e 8 gols, né? Meio gol por jogo. É uma média bem ok, bem numa média de jogadores que estão em alto nível. Gols bonitos, olhem os 8 gols que ele fez no Nacional. Conquistou o título lá, né, com o Nacional, o título uruguaio. Gols interessantes, gols de centroavante, gols de cabeça, gol com pé, gol de jogadinha de driblar o cara e tocar no cantinho do goleiro, bem interessante. Então eu acho que ele ainda pode render bons frutos aqui, que vão muito além do marketing, da empolgação da torcida, do Grêmio sendo, né, visado pelo mundo inteiro, que já é excelente, mas eu acho que em campo também pode ser muito bom, sabe? Eu acho que olhando só por um viés já é excelente, já é histórico, já é sensacional, mas olhando pelo viés prático também da bola, eu acredito que ainda tem muita lenha pra queimar. E pra finalizar, né, cara, pegando um torcedor mais amargo, mais negativo, mais pessimista do mundo, assim, né, que sempre vai ter, e tudo bem, a gente tem que respeitar, a opinião é opinião. Pode ter alguém que vai dizer, cara, pra mim isso aí, esse Suárez aí, 35 anos, vai fazer 36 agora em janeiro, pô, o Grêmio tinha que olhar pra não sei o que. Assim, eu discordo em tantos níveis, né, por tudo que eu acabei de falar agora, né, o cara vai quebrar paradigmas, assim, do início ao fim aqui com a chegada dele. Mas tem um ponto aqui que acho que encerra a discussão, que o Grêmio não vai ter custo, cara. Pelo contrário, o Grêmio vai ter ganho de lojinha, de sócio, de ingresso, sabe? Vai respingar dinheiro no Grêmio a chegada do Suárez, e tem parceiros compondo o salário dele, que nem é assim uma Babilônia de 3, 5 milhões por mês, como alguns astros do tamanho dele às vezes exigem, né? Coisa de 1,5 milhão, mais alguns bônus, assim. Óbvio que é uma fortuna, mas o Tardelli ganhou perto disso, cara. O Tardelli não lustra a chuteira do Suárez, entende? É isso que eu quero dizer. E o Grêmio não vai gastar, cara. O Grêmio não vai gastar. Isso, na minha opinião, encerra qualquer discussão.
mesmo se o Suárez tivesse acabado pro futebol, que na minha opinião não acabou, mesmo se o Suárez fosse um mau caráter que destruiu o vestiário, que tá longe de ser, pelo que a gente sabe, né? Ele vai melhorar o vestiário, tudo indica. Mesmo se tivesse um monte de coisinha ruim, assim, indicando que, putz, mas ele vai ficar no banco, não vai render, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, é de graça. Pelo menos vai dar dinheiro pro Grêmio, o marketing vai bombar, vai dar visibilidade, vai dar sócio, vai dar não sei o que, sabe? Então o Grêmio, assim, ó, o que o Grêmio tem a perder? Ah não, mas tá travancando os jovens centroavantes do Grêmio da base que estão voando. Não tá travancando ninguém, o Grêmio até ontem tava dependendo do Ricardinho para fazer gol. Então por qualquer ótica que tu olhar, grana, não sei o que, blá, 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 cara, o Grêmio só tem a ganhar, o Grêmio só tem a ganhar. A notícia, ela é boa por qualquer aspecto que a gente analise. Parabéns à direção do Grêmio pela ousadia, pela ambição, pela forma como conseguiu conduzir junto ao atleta, né? Eu até fiz umas criticazinhas assim de daqui a pouco eles, né, já cantarem vitória um pouquinho antes da hora e se deslumbrarem um pouco ali em algumas entrevistas e tal, mas o processo, pelo que eu sei, junto ao atleta, junto ao staff dele e tal, a direção do Grêmio mandou muito bem, foi, como é que se diz, certeira, foi assertiva, né, que são coisas diferentes, né, mas foi as duas coisas, na minha opinião. Ela, enfim, cara, colocou um cara do tamanho de Luis Suárez no Grêmio. Até eu vi alguém brincando no Twitter, né? O Grêmio passou um vexame, de certa forma, entre aspas, assim, é meio discutível se é um vexame, mas passou por uma frustração, vamos dizer assim, de não trazer o Cavani depois de o Romildo ter falado alguma coisinha ali, o Cortez ter brincado e não sei o que, ficou uma expectativa, blá, 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 e o Cavani nada mais era do que o segundo maior goleador da história da seleção uruguaia, né? Aí o mundo dá uma volta, gira pra cá, gira pra lá, e o Grêmio traz o maior goleador da seleção do Uruguai. Eu acho que essa conta tá quitada, tá paga, e agora é só alegria. Faz tua parte, se tu puder aí, dá uma resposta à direção, dá aprovação deste movimento aí. Se puder ser sócio, seja. Se puder comprar coisa, compra. Se puder ir na loja, vai. Se puder ir a alguns jogos, mesmo morando longe, né? Se puder, é claro, tô falando sempre com quem pode, faça. Faça, porque a hora é essa, e isso vai ajudar a recolocar o Grêmio no patamar de onde ele nunca deveria ter saído, brigando por grandes títulos. Feito, era mais ou menos isso. Dali Suárez, bem-vindo, abraço.